Essa campanha eu fiz com o propósito, né, de orarmos pela nossa casa. Sabemos que a nossa família é muito carente, né, das orações, da nossa intercessão. Temos que interceder o tempo todo, porque o inimigo ele tem bradado, né, contra a nossa família. Então nós sabemos o quanto o inimigo tem estado batendo com muita força na nossa casa, nos nossos filhos, e nós temos que ser a proteção do nosso lar, a proteção da nossa família. Por isso Deus ardeu no meu coração o desejo de fazer uma campanha, 7 dias, para orar e interceder pela nossa casa, pelos nossos filhos. E aqui estamos, para a honra e glória do nome dele, para falarmos da palavra dele e orarmos pelos nossos filhos, intercedermos por ele. Porque da mesma forma que o inimigo trabalha de lá, nós trabalhamos daqui. Nós não vamos desistir da nossa família nem dos nossos filhos. Essa campanha vai começar hoje, nós vamos estar hoje adorando ao Senhor e ela vai terminar no domingo. Então você que participou com a gente hoje, participa até o final, vai ser uma bênção. Eu creio que Deus vai visitar a nossa casa, eu creio que Deus vai visitar os nossos filhos e estamos aqui para interceder por eles. Então vamos começar hoje, vamos terminar no domingo, orando pela nossa casa todos os dias, intercedendo pela nossa família. No domingo, que vai ser o final da nossa campanha, nós vamos fazer um jejum pela nossa casa, um jejum pela nossa família. Vamos interceder pelos nossos filhos através do jejum, pedindo para que Deus visite filhos que estão afastados dos caminhos do Senhor, filhos que estão perdidos, às vezes em alguns vícios. Nós não vamos desistir da nossa casa. Enquanto nós estivermos vivos e estivermos aqui nessa terra, nós intercederemos o tempo todo pela nossa casa, porque o inimigo não vai prevalecer contra o nosso lar, contra a nossa família. Amém? Por isso nós vamos continuar essa semana intercedendo e a vitória vai ser nossa, em nome de Jesus. Amém? Os objetivos da nossa campanha é de salvação dos filhos, que muitos às vezes não estão nos caminhos do Senhor. Filhos curados e restaurados, porque sabemos que às vezes os nossos filhos o inimigo tem colocado setas no coração deles, nos pensamentos deles, para eles agirem de forma diferente, pensar de forma diferente, contrária à palavra do Senhor. Mas nós vamos orar para que Deus cure os nossos filhos, que Deus visite a casa dos nossos filhos e eles trabalhem naquilo que eles têm aprendido fora do nosso lar. Amém? E vamos orar para que os nossos filhos estejam no altar do Senhor. Amarrar os nossos filhos no altar do Senhor. Colocar os nossos filhos e não desistir deles em momento nenhum. Porque os nossos filhos são do altar. O Senhor nos deu um ministério nessa terra que é muito grande, que é a criação dos nossos filhos. E nós vamos amarrar eles no altar, porque eles são do Senhor Jesus. Eles estão no altar e eles não vão se perder. Em nome de Jesus, nós não vamos desistir dos nossos filhos. Amém? E nossa família curada para curar outras pessoas. Porque uma família curada, com filhos curados, curam outras famílias também que estão precisando. Filhos curados curam outros amigos que também estão enfermos. Então nós estamos aqui para clamar pelos nossos filhos. Não deixar que o mundo e as influências do mundo possam entrar na nossa casa e resgatar os nossos filhos. Nós não vamos permitir. Porque o Senhor Jesus está conosco e Ele vai guardar os nossos filhos em todos os momentos. Amém? Se você tiver a Bíblia aí perto de você, nós vamos ler um versículo hoje para essa meditação, que é um versículo muito conhecido, que está em Provérbios, capítulo 22, do versículo 6. Então, se você tiver a Bíblia aí perto, vamos ler a palavra do Senhor para a gente iniciar a nossa campanha de oração e de intercessão pelos nossos filhos. Amém? A palavra do Senhor em Provérbios 22, 6 diz assim: Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu creio que muitas pessoas já ouviram esse versículo. Entende que temos que ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Mas muitas das vezes aprendemos assim, ensinar os nossos filhos o caminho. Mas a Bíblia deixa bem claro que não é o caminho. É para nós ensinarmos os nossos filhos no caminho. É caminhando. Porque aqui, como a Bíblia fala, é ensinando no caminho. Eu estou caminhando e
estou ensinando os meus filhos a caminhar junto comigo, ensinando os meus filhos a amar ao Senhor Jesus, ensinando os meus filhos a caminhar juntamente com Jesus, porque antigamente, até hoje tem muitas pessoas que é assim, às vezes ensina os filhos, olha, Deus é bom, vai para a igreja, visita uma igreja, vai lá naquela igreja, ela é uma bênção e tal. Você está ensinando o caminho, mas você não está ensinando no caminho. E a Bíblia diz que a gente tem que ensinar no caminho. Incentivar os nossos filhos a amar ao Senhor Jesus com as nossas ações. Porque às vezes nós falamos do quanto Deus é bom, do quanto Deus é maravilhoso, mas esquecemos de mostrar para os nossos filhos e que eles vejam em nós verdadeiramente que nós amamos a Cristo. Porque falar que amamos a Deus é muito fácil. Os nossos filhos veem as nossas ações, as nossas atitudes. Se estamos caminhando com Jesus Cristo, os nossos filhos vão aprender a caminhar com Jesus Cristo. Agora, se nós ensinarmos os nossos filhos só o caminho e não mostrar para ele junto com ele também não vai aprender. Futuramente ele pode até se desviar dos caminhos do Senhor, porque ele aprendeu o caminho, mas ele não aprendeu a caminhar. Amém? Nossos filhos veem mais as nossas atitudes e as nossas ações do que aquilo que a gente fala. Já foi comprovado que os nossos filhos aprendem muito mais com aquilo que fazemos do que aquilo que falamos. Tanto é que, uma estatística, infelizmente mulheres, crianças que veem mães sendo agredidas pelos seus pais, elas tendem no futuro a serem agredidas por maridos também. E acharem que isso é normal, porque foi o que ela viu. Então, às vezes, nós incentivamos os nossos filhos a fazer as coisas certas, mas não fazemos. E os nossos filhos veem as nossas ações, as nossas atitudes. Elas falam muito mais alto do que aquilo que a gente fala. Às vezes falamos coisas bonitas, às vezes ensinamos coisas que estão na Bíblia, como seguir ao Senhor, como amar ao Senhor, mas lá na igreja, aí quando chegamos em casa, as nossas atitudes são diferentes. Nós maldizemos, nós falamos mal do outro, nós enganamos, fazemos coisas que não é condizente com aquilo que estamos falando para os nossos filhos. E eles não vão aprender o que sai da nossa boca, eles vão aprender o que nós fazemos. Então a importância minha, para a minha vida como mãe, e para vocês como pais e mães, é essa, que nós temos que ensinar os nossos filhos com as nossas ações. Se temos ações sadias, se fazemos coisas sadias, os nossos filhos vão aprender. E eles vão ver, falar, verdadeiramente a minha mãe e meu pai, eles amam a Deus, eles servem a Deus de verdade, então eu vou seguir os passos deles. E não só o que a gente fala. Porque falar é muito fácil. Às vezes a gente fala muitas coisas, mas a gente age diferente. E aí os nossos filhos não vão aprender o que nós falamos. Eles vão aprender o que nós fazemos. Amém? Por exemplo, 1 Pedro 3,11 fala que as mulheres vão ganhar os seus maridos que não são crentes nas ações, sem palavras. Muitas vezes, assim, tem mulheres que servem a Deus muitos anos. E, infelizmente, os maridos delas são duros, né? Não acreditam, não creem, não vão para Deus. E elas lutam o tempo todo naquela coisa, tentando trazer os seus esposos. E, infelizmente, seus esposos não vão. Nesses casos, a Bíblia fala que as mulheres não vão ganhar os esposos delas descrentes com palavras. Eu vou para a igreja 10 vezes no dia, eu vou para campanhas, não é assim que nós vamos ganhar os nossos esposos, igual Pedro fala aqui na passagem na Bíblia. Nós vamos ganhar os nossos esposos descrentes com as nossas ações. Se nós vamos para a casa do Senhor e fazemos as coisas corretas na casa do Senhor, quando chegamos em casa, temos que proferir aquilo que nós proferimos na igreja. Porque muitas vezes nós chegamos na igreja, falamos bonito, nos vestimos bem, andamos comportados, fazemos tudo certo. E quando nós chegamos na nossa casa, infelizmente, aquilo vai embora. Aí falamos mal, gritamos, brigamos, reclamamos.
às vezes falam palavrões, fazem coisas que não condiz com aquilo que nós fazemos na igreja. Nós vamos ganhar os nossos filhos nas nossas ações, naquilo que fazemos. Infelizmente, assim, eu fui num congresso uma época, sei lá, uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, e o pastor estava ministrando, ele falou um testemunho que me marcou muito, assim, sabe, em questões, ações daquilo que a gente faz. Eu creio que muitas pessoas já ouviram esse caso de diversas formas, né? Que o pai, na igreja, ele era um presbítero, um obreiro da casa do Senhor, um homem cheio do Espírito Santo e tal. Só que na casa dele, ele não era daquela forma. E o filho dele, pequeno, começou a analisar as atitudes do pai dele na igreja e na casa dele. E aí ele falou assim: papai, eu queria que o senhor morasse aqui na igreja. Aí ele falou: ué, meu filho, por que você quer que eu moro aqui na igreja? Ele falou: porque aqui o senhor é tão bom. Lá em casa o senhor briga tanto, o senhor briga com a gente, bate na gente, faz tanta coisa aqui na igreja, o senhor é tão bom, o senhor é tão santo. Então, tipo assim, é esses tipos de coisas que, infelizmente, os nossos filhos veem. Porque nós, na igreja, às vezes nos vestimos de coisas, de capas, né? Nós somos boas na igreja, somos irmãs devotas, irmãs que buscam, que participam de campanha, fazemos muitas coisas. Mas quando nós chegamos na nossa casa, infelizmente, muitas pessoas não mantêm isso. Chega em casa, começa a falar mal da igreja, começa a falar mal do irmão, da irmã, e os nossos filhos estão ali, ó, olhando para nós e falando assim: ué, mas a mamãe estava na igreja, estava falando, às vezes até fala com a irmã que ela está falando mal, entendeu? E aí eles começam a guardar aquilo no coração, e aí o inimigo vem abrindo ele deixou um espaçozinho, aí o inimigo tá falando, tá vendo assim, ó, essa pessoa na igreja, ela é uma coisa, sua mãe na igreja é uma coisa, seu pai na igreja é uma coisa, mas infelizmente quando eles estão em casa, eles é diferente, e aquilo vai criando um sentimento ruim na vida dos filhos, e quando eles crescerem, eles não vão querer servir a Deus, porque eles não aprenderam a amar a Deus de verdade. Eles não aprenderam, com o exemplo do pai dele e da mãe dele, a realmente amar a Deus e ser cada dia mais transformado. Porque não somos pais perfeitos, não somos filhos de Deus perfeitos, não estamos na igreja porque somos perfeitos, nós estamos todos os dias buscando melhorar. Mas os nossos filhos têm que ver em nós que nós estamos mudando, porque o evangelho, quando vem na nossa vida, ele nos transforma, ele nos restaura de uma maneira que as pessoas de longe veem que você está dando frutos. Então, se você serve a Deus e às vezes não está dando frutos, e as pessoas de fora não vê aqueles frutos, então alguma coisa está errada. Então, nós temos que mostrar aos nossos filhos o nosso caminhar com Deus com sinceridade. Servimos a Deus com sinceridade, porque os nossos filhos têm que ver que nós somos pais imperfeitos, mas que estamos trabalhando todos os dias para sermos perfeitos diante de Deus. Não que vamos chegar à perfeição, porque só quando formos transformados e formos para a glória. Mas enquanto caminhamos aqui, os nossos filhos têm que olhar para nós e falar: meu pai e minha mãe, eles têm mudado, eu tenho visto neles a diferença. Então, os nossos filhos têm que ver em nós uma mudança. Por isso que temos muitas vezes pessoas que crescem e não querem saber da igreja. Tem pessoas que crescem com amargura no coração porque às vezes foram feridos por pessoas que não foram transformadas na igreja. E infelizmente muitas pessoas têm vivido isso. Têm vivido amarguras muito grandes. Amém. Têm vivido amarguras muito grandes porque foram feridas, às vezes por pai, por mãe, por um irmão que também não foi transformado. E aí quando ele cresce, que ele tem a autonomia de decidir o que ele quer da vida dele, ele não quer mais servir a Deus. Ele não quer mais viver para Deus, porque ele acha que servir a Deus é um fardo. Servir a Deus é uma coisa pesada. E Jesus disse que o fardo dele é leve. Nós que às vezes colocamos cargas aonde não tem, carregamos cargas nas nossas vidas que Jesus não nos deu, porque ele disse que o fardo seria leve.
Então, as pessoas, às vezes, infelizmente, perdemos nossos filhos dentro das nossas casas, porque não conseguimos educar a cada um deles de acordo com a palavra e com a nossa mudança de vida. Os nossos filhos têm que olhar para nós e ver que nós estamos tentando mudar, buscando melhorar, buscando cada dia mais a renunciar ao pecado, renunciar ao erro, corrigindo os nossos atos, as nossas falas, os nossos pensamentos. Eles têm que ver em nós o caráter de Cristo. Nós estamos aqui na Terra como pequenos cristos. Nós temos que transmitir para as pessoas que o nosso caráter foi transformado e que nós estamos cada dia mais sendo transformados por Jesus. Por isso a importância de ensinar os nossos filhos no caminho, é caminhando. A Bíblia diz que nós temos que falar a palavra do Senhor para os nossos filhos andando, caminhando, correndo, comendo, fazendo tudo, ensinando os nossos filhos como amar a Deus. Porque se ensinarmos os nossos filhos a amar a Deus como Ele é, jamais ele se desviará. Pode vir tempestade, pode vir tantas coisas, mas o amor de Deus não vai permitir que ele lá na frente se desvie. Mas se coagirmos e falar, você vai para a igreja, temos que levar nossos filhos para a igreja. Mas se fizermos disso um fardo, quando ele crescer, ele vai falar, eu não quero mais saber da igreja. Temos que amarrar os nossos filhos no altar, mostrando a ele o quanto amar a Deus é bom, o quanto amar a Deus é algo que nos transforma, e eles veem em nós o caráter de Cristo. E eles falam, eu quero servir a Deus porque eu vejo algo tão lindo na minha mãe, no meu pai. Somos exemplos. O nosso maior patrimônio, o nosso primeiro ministério nessa terra é a nossa casa, é os nossos filhos. Se fizermos tudo nessa terra, se tivermos carreira, se formos bem-sucedidos e perder os nossos filhos, teremos perdido tudo. Porque o nosso primeiro ministério, antes mesmo da igreja, antes mesmo da obra do Senhor, é os nossos filhos. Temos que cuidar dos nossos filhos e ensinar eles a estar no caminho com Cristo. Eles vendo em nós o caminhar com Jesus. Para que quando, igual a Bíblia diz, quando for lá na frente que ele crescer, ele não vai se desviar. Porque o amor que ele sente por Deus e ele aprendeu a sentir é tão grande que ele não vai mais querer se afastar dos caminhos do Senhor. Amém? Então, como a Bíblia diz, nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho e não o caminho. Não vamos mostrar aos nossos filhos a direção. Olha, você vai por aqui, Jesus está por ali, vai para a igreja, busca a Deus. Não, ensine o seu filho a amar a Deus, a estar caminhando com Deus. Ensine o seu filho a orar, orando. Ensine o seu filho a ler a palavra, lendo a palavra. Seu filho tem que ver você orando. Seu filho tem que ver você buscando, para que ele entenda e falar, realmente a minha mãe e o meu pai têm buscado amar a Deus. Então isso me constrange, Deus vai agindo. Da mesma forma que às vezes os amigos, a escola, a internet doutrina as crianças, e tem doutrinado infelizmente muitas crianças, de tanto falar. Isso não tem problema, isso não tem nada a ver, isso é coisa antiga. As crianças vão guardando, realmente isso não tem nada a ver. Por quê? Porque é uma coisa repetitiva. Então nós também temos que ser assim. Temos que falar de Jesus para os nossos filhos do dia que amanhece até o final do dia. A oportunidade que você tem, fale de Jesus para o seu filho, para que ele veja em você e veja o caráter de Jesus. Que ele sirva, tenha o desejo de servir a Deus, porque ele tem visto você servir a Deus. E não somente ele tem visto você ir para a igreja e não ter mudança. Porque às vezes essas pessoas passam a vida dentro da igreja e os filhos não querem a igreja. Por quê? Porque eles têm tratado com você na casa. E eles têm visto que você não tem dado frutos, que eu não tenho dado frutos, de acordo com o que eu falo na igreja. Amém? Eu sei que às vezes é uma palavra dura para mim, para nós, mas é uma palavra que realmente tem que nos
moldar todos os dias e nos transformar, para que nós venhamos cada dia mais entender a responsabilidade que nós temos com os nossos filhos. Temos que transformar e fazer com que os nossos filhos sejam filhos curados, restaurados e prontos para qualquer levante que vier, eles estejam firmes, porque eles estão amarrados no altar. Aleluia! Porque não adianta nada ensinarmos os nossos filhos a estar na igreja e às vezes um amigo dele ou qualquer outra pessoa vem e arrebata ele, porque o coração dele não está lá dentro. Infelizmente é assim. Tem pessoas que às vezes ficam na igreja sendo arrastado pelos pais, porque temos que incentivar os nossos filhos a ir para a igreja, só que ele não tem o coração dele naquele lugar, porque ele não aprendeu a amar a Jesus. Quando nós amamos a Jesus, nada nos arrebata dele. Se a igreja é ruim, não vai nos afastar do amor de Jesus. Se a igreja tem problemas, não vai nos afastar de Jesus, porque o nosso amor em Cristo é maior do que todas as coisas. E é isso que temos que passar para os nossos filhos, o amor a Jesus. Eles têm que amar a Jesus de uma forma que quando eles cresçam, eles também tenham as suas famílias e criem os seus filhos no amor a Cristo. Amém? Porque quando eles crescerem, eles vão desejar estar na casa do Senhor, porque eles aprenderam a amar a Cristo. É uma coisa difícil às vezes, mas nós temos que buscar cada dia mais em Deus sabedoria. Sabedoria para educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, pregar a palavra com verdade. E às vezes ensinar os nossos filhos até mesmo sem as palavras. Porque os nossos filhos têm visto as nossas atitudes e eles têm que olhar para as nossas atitudes e ver o caráter de Cristo. E eles vão crescer e amar ao Senhor através disso. Tem um hino americano, que é um hino muito bonito, que um rapaz canta, que ele fala, que na letra ele fala assim, que a avó dele e a mãe dele levava ele para a igreja. E às vezes, como ele era criança, ele não queria. Mas a avó dele falava assim, meu filho, um dia você vai entender o quão bom é amar a Jesus, o quão bom é estar na presença do Senhor. E aí, na letra da música, ele fala, e hoje eu estou servindo, estou amando ao Senhor, como a minha avó me falava. E realmente tudo aquilo que ela fez surtiu efeito, porque hoje eu estou no altar do Senhor, amando ao Senhor, como a minha avó amou um dia e me ensinou também. Amém? Porque não adianta nada ensinarmos a eles, aos nossos filhos, o caminho e não ensinar a eles o amor a Cristo. Temos que ensinar eles a amarem a Deus de uma forma que eles jamais sintam o desejo de ir para o mundo, buscar algo que só o Senhor Jesus tem para eles. Então, nesses 7 dias, nós estaremos orando, intercedendo pela nossa família de maneira sincera, clamando e amarrando os nossos filhos no altar. Jamais iremos desistir dos nossos filhos. Jamais iremos entregar os nossos filhos a este mundo caído. Eles são do altar e eles estarão no altar em nome de Jesus. Estamos aqui, enquanto estivermos, estaremos clamando. O inimigo não vai arrebatar os nossos filhos do altar. Eles são preciosidades que o Senhor nos deu. São flechas na mão do guerreiro para que nós lancemos eles para longe, para fazer a obra do Senhor. Eles serão levitas na casa do Senhor, pregadores da palavra. Não vamos desistir, vamos clamar nesses 7 dias com o coração, com sinceridade, apresentar os nossos filhos, orar por eles, porque eles são do altar e eles estarão no altar. Eu creio e eu tomo posse, porque as minhas filhas são do altar. O Senhor me deu elas, mas elas são do altar e é no altar que elas desenvolverão. É verdade, os nossos avós ensinavam mesmo. Os nossos avós ensinavam a gente a estar na igreja, a visitar, estar lá, e era uma benção. E hoje, infelizmente, está faltando assim, muitos pais assim, que ensinem os filhos no caminho, né? Numa igreja que eu congregava antes também, tinha uns irmãos que às vezes, quando chegavam na escola dominical, tinha muitas crianças, né? E as crianças iam sozinhas, iam com alguma
irmã que era vizinha, ia com outras crianças, porque os pais não iam para a igreja. Aí os pais falavam, não, meu filho, vai para a igreja, lá é bom, lá não sei o quê, lá tem crianças, vai para a igreja. Mas os pais mesmo não iam. Então é complicado, porque tipo assim, as crianças vão crescer e se não tiver alguém que os ensine de verdade na igreja a amar a Jesus, quando eles crescerem eles podem sair. Porque eles não foram ensinados no caminho. Os pais deles só mostraram para eles o caminho e não mostraram para eles no caminho, indo para a igreja. E às vezes era uma luta, porque tinha muitos irmãos que às vezes todo domingo as crianças estavam lá, mas os pais mesmo não iam. E às vezes a gente, como era do ciclo de oração, das irmãs, às vezes fazia visitas, né? Aí pedia, não, vamos para a igreja domingo, né? Vamos com seus filhos, para tentar incentivar os pais também a ir às mães. E às vezes eles não queriam, não. Falavam, não, deixa, meus filhos vai lá, eles gostam e tal, eles vão para a igreja, eu vou ficar por aqui mesmo. Negligenciando o que Deus colocou para nós. Se ganharmos o mundo todo e perdemos os nossos filhos, não ganhamos nada. Os nossos filhos têm que ser maior do que nós, têm que alcançar mais do que nós, chegar a lugares que nós não chegamos. Então temos que profetizar na vida dos nossos filhos para que eles cheguem além do que nós chegamos. Amém? Que possamos buscar cada dia mais em Deus para melhorarmos como pais. Que nós cada dia mais possamos melhorar as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso agir com os nossos filhos. Que os nossos filhos verdadeiramente vejam em nós o desejo de amar a Deus, de nos afastarmos daquilo que afasta de Deus. Que eles possam ver assim, minha mãe e meu pai não são perfeitos, mas eles têm tentado. Porque isso vai transformar os nossos filhos, isso vai transformar e vai resgatar a essência do cristianismo na vida dos nossos filhos. Amém? Então, nesses 7 dias, eu convido você que participou comigo hoje, vamos participar até domingo e vamos continuar clamando, orando, intercedendo pela vida dos nossos filhos e vamos amarrá-los no altar. Como Abraão, nós também vamos. Ele vem de lá e nós vamos de cá. Nós não vamos desistir dos nossos filhos. Nossos filhos são do altar e eles honrarão e servirão a Deus com as suas vidas. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Já está dando um horário aqui. Vamos orar? Eu gostaria de chamar você na sua casa. Vamos levantar um clamor pela nossa família. O tempo passa rápido, né? A gente vai falando de Jesus quando pensa que não, já passou 1 hora. Mas louvado seja o nome do Senhor. É bom estar falando de Deus. É bom estar vivendo para Deus. Que os nossos filhos possam ver em nós o verdadeiro caráter de Cristo. Possa ver em nós a mudança, o desejo de cada dia mais mudar e de sermos alcançados pelo Senhor. Que a nossa casa possa dar frutos, que os nossos filhos possam dar frutos e eles vivam para servir ao Senhor, para amar ao Senhor, para honrar o Senhor. E não devemos em nenhum momento desistir da nossa casa, desistir dos nossos filhos. O Senhor nos deu para que nós venhamos a cuidar deles e jamais desistir deles. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos apresentar os nossos filhos. Eu vou orar, vou apresentar as minhas filhas e você também apresente seus filhos. Ore por eles nesse momento. Clame ao Senhor de verdade por eles e coloque eles no altar do Senhor. Amém. É verdade, tia. Ela nos dá força e nos renova todos os dias. E Deus também olha nossas orações, os nossos choros, os nossos gemidos. Ele colhe as nossas lágrimas. Ele não desiste de nós, não. Nós é que às vezes nos afastamos. É verdade. É verdade, Wanda. A avó e o vô, realmente, eles nos ensinaram mesmo o caminho, né? E até hoje tem ensinado, né? Que a nossa avó, glória a Deus, já tem 95 e tem vivido até hoje adorando ao Senhor, mostrando o amor dela para com Jesus e tem mostrado aos filhos dela que amar a Deus é enquanto vivemos
enquanto vivermos, vamos amar ao Senhor, vamos honrar ao Senhor, vamos entregar o nosso melhor, a nossa vida, a nossa casa diante do Senhor. É um exemplo, da mesma forma que a nossa avó foi um exemplo para nós de como servir a Deus, que nós possamos, quando nós estivermos velhos, ou até mesmo quando nós formos embora dessa terra, os nossos filhos possam lembrar de nós como nós estamos falando da nossa avó e do nosso avô hoje. É verdade. Ela tem orado mesmo. Então, que os nossos filhos também, quando nós partirmos dessa terra, e possamos deixar esse legado de pessoas que amaram ao Senhor, entregaram a sua vida ao altar do Senhor, e eles vejam que realmente os nossos filhos vejam em nós esse exemplo. Esses tempos eu até falei para minha filha, né, e para meu esposo, eu falei assim, quando eu partir dessa terra, o único legado, assim, a única coisa que eu quero que as pessoas lembrem de mim é que eu amei a Deus. Que eu amei a Deus todos os dias, que eu busquei todos os dias ser melhor, porque a gente tem que caminhar com Deus um dia de cada vez, né? Porque às vezes erramos aqui, mas amanhã a gente acerta, a gente vai caminhando, Deus vai renovando, vai nos dando força. O legado que, assim, que eu quero deixar para as minhas filhas é que eu amei a Deus incondicionalmente enquanto eu estive nessa terra. É isso que, tipo assim, eu não quero mais nada, eu não quero que que elas lembrem de mim de outra forma, mas que elas lembrem e falem, minha mãe, enquanto viveu, ela amou ao Senhor, ela serviu ao Senhor, ela orava e buscava pelo Senhor, então é isso que eu quero que as minhas filhas lembrem de mim. E é o que nós temos que deixar esse legado para os nossos filhos, que quando partirmos dessa terra e formos para a glória, para morar com o Senhor Jesus Cristo, eles possam lembrar de nós e falar, minha mãe, o meu pai viveu para amar a Deus, viveu para servir a Deus, viveu para estar servindo ao Senhor. Então que os nossos filhos possam deixar, que nós possamos deixar para os nossos filhos essa lembrança de que nós, enquanto vivemos, amamos ao Senhor e buscamos cada dia mais a mudarmos, a sermos transformadas por Ele. Amém? Vamos orar, vamos adorar ao Senhor através da nossa oração. Apresente o seu filho, a sua filha, ore ao Pai, interceda ao Pai pela sua casa. É verdade. Devemos deixar esse exemplo. É o maior e o melhor exemplo que nós devemos deixar para os nossos filhos, é de que nós amamos a Deus e entregamos a nossa vida para Ele. Para que eles possam lembrar de nós dessa forma, que eu acho que é o maior legado que nós deixamos para os nossos filhos, é esse. Nada do que nós demos a eles como bens materiais, qualquer outra coisa, nada importa. Mas que nós deixemos marcas nos nossos filhos de que realmente amamos ao Senhor e fizemos tudo que estava ao nosso alcance para que eles também amassem a Deus e servissem ao Senhor. Vamos orar? Vamos apresentar nossa família, os nossos filhos. Ore pela sua casa. Vamos orar. Porque através da oração Deus pode fazer muitas coisas. Pode salvar, pode restaurar, pode transformar, pode libertar. Não há nada que Deus faz, que Deus não faça, e não há nada em nenhum lugar que Ele não entre e que Ele não faça a diferença. Por isso nós estamos aqui hoje, para clamar por Ele, buscar por Ele, porque somente Ele pode salvar o que está perdido, resgatar o que está caído, levantar o que está caído, e os nossos filhos estarão cada dia mais no altar do Senhor. Então você ore pela sua casa, ore pelos seus filhos nesse momento. Amém? Vamos orar? Deixa eu colocar aqui. Glória a Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, nessa noite para intercedermos pela nossa casa, orarmos pelos nossos filhos e colocarmos eles diante do Teu altar. Pai amado, eu oro nesta noite pela minha casa e pela minha família. Eu apresento diante de Ti, Senhor, as minhas filhas, porque elas são Tuas e elas estão no Teu altar.
Que o Senhor possa resgatar o que se perdeu, formar cada dia mais o caráter delas diante de Ti, e que a Tua boa mão as alcance, as resgate, e que elas estejam diante do Senhor para Te servir, Te adorar e entregar diante de Ti, Pai, o louvor e a adoração. Eu apresento, Deus, diante do Senhor os filhos de cada um que está participando. As filhas da Wanda, a filha da Catiana, os filhos da tia Iraci, os filhos de cada um dos teus servos e servas que participaram, entraram nessa live. Que o Senhor possa visitar a casa deles. Restaura, meu Pai querido, aqueles que estão afastados dos teus caminhos. Para Ti, Deus, não há impossível, não há porta que não se abra, não há milagre que o Senhor não opere. Eu creio, meu Pai amado, e tomo posse, porque os nossos filhos são do altar, os nossos filhos são Teus, e não desistiremos, não entregaremos os nossos filhos a este mundo caído. Pai amado, eu clamo diante de Ti, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. Pai amado, que o Senhor possa salvar aquele que está perdido, que o Senhor possa levantar aquele que está caído, e que o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, e que nós possamos viver, meu Pai amado, diante do Teu altar, com os nossos filhos no Teu altar, que eles possam chegar a lugares onde nós não fomos, que eles possam alcançar lugares onde os nossos pés não pisou, e que eles possam, meu Pai querido, viver o sobrenatural, aleluia, nesta terra, que possamos ver nos finais dos nossos dias os nossos filhos alcançando lugares onde não alcançamos, para a honra e a glória do Teu nome. Louvado e engrandecido és Tu, meu Pai amado. Acrescentamos e colocamos diante de Ti, meu Pai amado, as nossas famílias, as nossas casas, que o Teu nome seja exaltado e engrandecido através das nossas vidas, através das nossas famílias. Pai amado, as nossas filhas e os nossos filhos são levitas da Tua casa, são profetas cheios do Teu Espírito Santo, são homens e mulheres que alcançarão os nossos filhos são Teus, Papai querido, e não abrimos mãos dos nossos filhos. O inimigo não arrebatará os nossos filhos da Tua casa, porque o Teu nome os libertará e os alcançará, e o Teu nome exaltará, Senhor Pai querido, através da vida dos nossos filhos. Papai amado, eu Te peço, visita a nossa casa, visita a nossa família, intercede, esteja conosco, meu Pai querido, renova as nossas forças como pai e mãe, para que nós venhamos cada dia mais a dobrar os nossos joelhos, orarmos e intercedermos pela nossa casa. A nossa casa é Tua, os nossos filhos são Teus, e o Senhor operará o milagre aonde não podemos ir. O Senhor visita, meu Pai querido, nesta noite, visita aqueles que estão distantes, que já ouviram a Tua palavra um dia, mas hoje estão afastados dos Teus caminhos. Pai, eu Te peço, estenda as Tuas mãos sobre eles e os arrebata para si, e que eles possam ser alcançados, não para estar somente na Tua casa, mas para Te amar, para Te honrar, para viver para o Senhor. E que nós possamos, meu Pai querido, ainda termos a alegria nesta terra de ver os nossos filhos dando frutos no altar, louvando o Teu nome, adorando o Teu nome, orando, intercedendo e sendo diferença numa nação. Aleluia, glória a Deus. O Teu nome é exaltado, o Teu nome é glorificado. Pai, estamos aqui e continuaremos nessa semana clamando pela nossa casa,
clamando pela nossa família, e o teu nome será exaltado, o teu nome será engrandecido, vidas serão resgatadas, filhos voltarão para o teu altar, filhos serão resgatados por ti, meu Pai querido. Eu creio e tomo posse, porque estamos aqui, meu Pai amado, não apenas para estarmos, mas estamos aqui com o propósito de que vidas sejam alcançadas, filhos do Senhor sejam resgatados e o teu nome, Pai, seja glorificado. Estamos aqui para honrar a ti e entregar aquilo que o Senhor já nos deu, que foi os nossos filhos. Pai, eu oro nesta noite pela nossa casa e pela nossa família, crendo e tomando posse, porque os nossos filhos são teus e eles estarão no teu altar. Amém? Louvado seja o teu nome eternamente, Pai querido, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bendito, Pai. O Senhor é bendito, Deus. Tu és digno de toda honra, tu és digno de toda glória. O teu amor nos constrange, o teu amor nos visita, o teu amor nos incentiva a buscarmos a ti cada dia mais. Aleluia. A tua presença é real. Aleluia. Glória seja dada a ti, Jesus. O lugar onde tu estás é perfeito. Aonde o Senhor chega, a mudança vem. Aonde o Senhor chega, a mudança vem. Aleluia. E estamos aqui, meu Pai querido, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está na direção das nossas casas. O Senhor está na direção dos nossos filhos, e louvado seja o teu nome, porque o teu amor nos constrange, o teu amor nos visita a sermos cada dia mais melhores. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos pais e mães melhores para os nossos filhos, nos ajuda a mostrarmos aos nossos filhos o caráter do Senhor, que os nossos filhos possam olhar para nós e ver o brilho do teu Espírito Santo, que os nossos filhos possam olhar para nós e ver que somos pessoas imperfeitas, mas que temos buscado cada dia mais amá-lo, honrá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, e que eles sejam alcançados como um dia fomos alcançados, através dos nossos pais, dos nossos avós. Louvado seja o teu nome, porque levantou os nossos pais e os nossos avós para nos amarrarmos no altar, e hoje estamos aqui para amarrar os nossos filhos no teu altar, crendo que o milagre acontecerá, crendo que os nossos filhos serão salvos, cheios do teu Espírito Santo, para mudar a nossa nação. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, eterno e poderoso sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom e misericordioso. Aleluia. Estarmos na presença do Senhor é algo gratificante, é algo maravilhoso. Servirmos ao Senhor é algo que aquece o nosso coração, aquece a nossa alma. E eu louvo a Deus por estarmos aqui hoje nesse propósito de clamarmos pela nossa casa e pela nossa família, e não vamos desistir. Não vamos nos acovardar e não vamos deixar que o mundo leve os nossos filhos para longe de nós. Os nossos filhos são do altar. O Senhor nos deu um ministério que é cuidarmos, educar e ensinar os nossos filhos no altar, e é isso que vamos fazer. E o nome dele será glorificado, o nome dele será exaltado eternamente. Amém, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe, tia Iraci, a Wanda, a Tatiana, todas as pessoas que participaram conosco. Se formos falar do amor de Jesus, a gente vai a noite toda, porque falar do amor de Jesus, orar ao Senhor é algo que aquece o nosso coração, transborda a nossa alma e é algo gratificante. Mas vamos encerrar, porque o tempo da live acho que é 1 hora só, 1 hora e pouquinho, então vamos encerrar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que participaram. Amanhã tem mais, amanhã vamos orar de novo, amanhã vamos clamar de novo. Se você esteve aqui conosco, manda convite para outras pessoas também para participar, para que outras famílias também possam ser alcançados por essa campanha, e que você possa marcar outras pessoas para participar conosco. Amanhã vamos estar aqui de novo às 9 horas da noite, se Deus permitir.
Se Deus nos der essa graça, amanhã estaremos aqui de novo para orarmos e clamarmos pela nossa casa, trazermos uma palavra do Senhor. Amém. Deus abençoe, tia. Amém. E amanhã vamos estar aqui de novo, intercedendo pela nossa casa, buscando pela nossa casa, e nós vamos vencer. Com fé em Jesus nós vamos vencer, porque Ele disse que nós venceríamos com a ajuda dEle, e nós vamos vencer. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Amanhã às 9 horas estamos aqui, se Deus permitir. Estaremos aqui amanhã novamente e até domingo. Vamos fazer essa campanha, vamos orar todos os dias pela nossa casa e pela nossa família. E no domingo, não esquece, domingo nós vamos fazer um jejum em prol da salvação dos nossos filhos, da restauração dos nossos filhos. Amém, tia. Deus abençoe. Amém. Estaremos juntos amanhã. E aí, quando for chegando mais perto de domingo, eu vou estar avisando para a gente não esquecer de fazer o jejum em prol da nossa casa. E eu creio que vai ser bênção. E nós veremos frutos do nosso propósito, porque às vezes a gente olha só o que está nos nossos olhos na frente, né? Mas Deus já está trabalhando, Deus já está agindo. Deus vai visitar, vai transformar e frutos virão dessa campanha. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada por ter estado conosco. Deus abençoe, Tati, tia, Wanda. Deus abençoe, força cada dia mais para vocês. E que o Senhor Jesus possa estar conosco. Amém? Deus abençoe. Tchau. Fiquem com Deus, viu? E amanhã, 9 horas, estaremos aqui. Manda o convite para outras pessoas para estarem aqui conosco. E vai ser bênção de Jesus. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor.